Você é um milagre das mãos de Deus. O Criador te fez entre mais de 6 bilhões de pessoas que há no planeta, de uma forma exclusiva, de uma forma particular e peculiar, sem nenhuma pessoa a mais no planeta ter as mesmas características que você. Você já pensou nisso? Você é todo especial. Você é todo planejado e planejada por Deus. Ele entreteceu cada célula do seu corpo e te fez exatamente como você era para ser. E você ainda tem coragem de pensar que é um acidente? Que é alguém que veio a esse mundo sem ser planejada pelos seus pais. Você ainda carrega em você esse sentimento de rejeição, porque talvez você foi rejeitado ou rejeitada na sua infância, na sua adolescência. Talvez você foi zombado por causa de um trejeito seu, de uma característica tua. Mas quem é você para dizer a Deus: por que me fizeste assim, ou por que não me fizeste daquela forma? Porque a palavra de Deus nos diz que a mesma coisa que um caco de barro dizer no oleiro que formou aquele vaso, perguntar: por que me fazes assim, ou por que me fazes daquele jeito? Você, exatamente do jeitinho que você é, do jeitão que você é, foi planejado por Deus. E o mesmo Deus que planejou você, escreveu num livro, num diário, cada detalhe da sua vida, desde a concepção do ventre materno até o seu último suspiro nessa vida. Deus determinou como seriam os seus dias. E tem muita gente que ainda não aceitou esse plano de Deus. Muita gente sabe disso, mas ainda não quer viver de acordo com a agenda de Deus para a sua vida. É pura tolice. Porque se Deus, que é conhecedor de todas as coisas, determina as coisas na nossa vida, é porque Ele sabe o que faz. E a rebeldia do homem consiste exatamente nisso, em procurar viver uma vida independente de Deus, procurar viver uma vida sem Deus, procurar fazer ou criar a sua própria agenda independente de Deus. Ó Deus, não, esquece os seus planos para a minha vida, esquece o teu diário, esquece a tua agenda, deixa eu fazer a minha agenda de vida, deixa eu fazer o meu diário do jeito que eu quero. Gente, é impossível alguém ser feliz, alguém ser plenamente realizado vivendo independente de Deus. Não tem como. Deus nos conhece mais do que ninguém. Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes aquilo que nós achamos que é bom para nós não é o melhor de Deus para nós. Talvez, mas será que existe outro melhor do que isso? Outra coisa melhor do que isso? Nós achamos que não, porque nós não conhecemos o melhor de Deus. Cantamos: o melhor de Deus ainda está por vir. Mas nós nem imaginamos que esse melhor de Deus é em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração humano algum, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em Romanos 8:28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelos seus decretos. Quando você teve aquela perda, você não entendeu nada. Porque, Senhor, eu perdi aquela pessoa que eu tanto amava. Por que tu permitiu, Senhor? Parece que tu gosta de me ver sofrer, não é isso? Parece que tu gosta de me ver abandonada nesse mundo. Por que, Senhor? E nós não sabemos que Deus tem coisas ainda que Ele não nos revelou.
Não sabemos o porquê, mas nós sabemos que todas as coisas nesse mundo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelos seus decretos. Você nem imagina o porquê daquela perda, você nem imagina o porquê, aquele sofrimento. A nossa vida muitas vezes é como um tapete e um tapeceiro. O tapeceiro, no seu tear, ele vai descendo aquele tapete, pegando fio por fio. Ele dá aqueles nós, ele amarra. Ele constrói o tapete pelo lado avesso. Ele vai emendando os nós, vai desembaraçando, vai entretecendo fio por fio. E a pessoa, quando olha a obra do tapeceiro, fala: mas que mau gosto, quem vai querer usar esse tapete em casa? Olha como ele é cheio de fios emaranhados, olha quantos nós, olha quanto embaraço. Mas aí quando o tapeceiro ele termina a obra, ele vira aquele tapete do lado correto, e a obra parece do outro lado perfeito. Tudo aquilo que era embaraço, tudo aquilo que era nó, tudo aquilo que era emenda, fios emendados, ficou do outro lado. E do lado de cima aparece uma obra perfeita. Assim é a tua vida, assim é a minha vida. No momento enquanto a nossa vida aqui na terra está sendo tecida, a história da nossa vida está sendo feita, existem muitos pontos de interrogação, existem muitos porquês, existem muitos pontos embaraçosos que a gente não entende porquê. E nós, vez por outra, perguntamos ao Criador: por que fazes assim? Por que fazes daquele jeito? E não obtemos nem mesmo uma resposta, porque não cabe a Ele ficar dizendo o porquê de tudo. Mas nós sabemos que um dia, quando estivermos lá no céu, todas as respostas às nossas perguntas serão reveladas no abrir e piscar de olhos. A presença de Deus, diante da presença dEle, tudo vai se tornar claro. Nós vamos entender absolutamente todas as coisas, porque se hoje nós temos um vislumbre da mente de Cristo em nós, lá no céu nós teremos a mente de Cristo em toda a plenitude sobre nós. Não vamos nem precisar perguntar. Muitas vezes, quando eu chegava no céu, eu quero perguntar a Jesus o porquê disso, o porquê daquilo, porquê. Mas quando chegarmos lá, vamos entender tudo assim, no abrir e piscar de olhos, tudo vai se tornar claro. Você vai ver que em meio aos sofrimentos, o Senhor estava te preservando, o Senhor estava te guardando. Na verdade, o Senhor estava te abençoando através dos sofrimentos e das situações mais adversas que você passou. Olha, uma vez chegou o dia daquele peixinho ser fisgado. Talvez na mente daquele peixe, ele pensou assim: tudo chegou ao fim. Como eu gostaria de viver mais. Apesar de eu viver a vida carregando essa moeda, esse incômodo dentro de mim, eu queria viver mais. Mas infelizmente chegou o dia de eu ser fisgado. Meu destino será a peixaria mais próxima ou a panela mais perto. Mas não. O que aquele peixe menos imaginava, se é que nós podemos dizer que peixe tem imaginação, o que aquele peixe menos esperava é que ele estava sendo fisgado para ser liberto. Os discípulos não estavam interessados em comer o peixe, os discípulos só estavam interessados em obter aquilo que tinha dentro do peixe. E foi só pegar aquele peixe, virar ele de boca para baixo, a moeda caiu. E com certeza, lançaram ele de volta ao mar.